E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um curso do Plantão Exatas. Neste curso nós iremos adotar o assunto que mais tem caído nos últimos vestibulares, que é o assunto de função, e com certeza é o assunto com maior incidência no Enem nos últimos anos. E nós iremos abordar desde a parte de definição até as suas peculiaridades, como quando uma função é par, quando ela é ímpar, quando ela é crescente ou decrescente, como nós analisamos o domínio, o contradomínio, a imagem, a função inversa, a função composta, a função sobrejetora, injetora, bijetora. Uau, tantas coisas para nós vermos. Então te dou as boas-vindas e vamos lá. Para a introdução, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que seria uma grandeza matemática. E quero te recordar que uma grandeza matemática é tudo aquilo que você consegue associar a um valor numérico. Tudo que dá de medir, por exemplo, a altura de uma pessoa, a distância que um carro percorreu, a velocidade, o peso de um determinado objeto, os metros quadrados de uma construção, o volume de um recipiente. Tudo isso que você consegue medir, tudo que você consegue associar a um valor numérico, isto é chamado de grandezas matemáticas, tá bom? Então a função é algo que relaciona duas grandezas matemáticas, né? Então vamos ver aqui num exemplo. Pensa num táxi. O preço que você vai pagar pela corrida do táxi, ela está diretamente relacionada com a distância que este táxi ele vai deslocar. Uma outra relação importante é sobre uma refeição, por exemplo, um almoço. E só olhando aí para esse prato já está me dando fome agora. Mas pensa comigo, o preço que você vai pagar em um prato de comida em um restaurante que cobra isso por quilo está diretamente relacionado ao peso da sua comida. Então a gente pode dizer no primeiro exemplo aqui, ó, do táxi, que o preço ele está diretamente relacionado com a distância, que são duas grandezas, a distância. E no segundo caso, nós podemos afirmar com certeza que o preço desse prato gostoso de comida, ele está relacionado com o peso, né? Com as gramas, os quilogramas, e isso é uma função. É tudo aquilo que relaciona duas grandezas. Então a gente pode ver de forma muito clara, aqui na definição, ó, como nós escrevemos, da seguinte forma: ó, dados dois conjuntos não vazios, então tem que ter elementos nesses conjuntos, A e B, chama-se função ou aplicação de A em B, e representada por, a gente pode pôr assim, ó, uma função ou uma aplicação f, dois pontos, de A, essa setinha aqui, que é este conector de então, até o B. Então a gente lê assim, ó, função de A em B, quando os elementos do conjunto A estão associados aos elementos do conjunto B. Se eu quisesse dizer uma função de B em A, eu deveria escrever assim, ó, função dos elementos do conjunto B que estão associados aos elementos do conjunto A. Função de B em A. Tudo bem? Agora, a definição para isto é exatamente o que está escrito nessas duas linhas, ó. E se você entender o que o professor vai explicar agora, você vai ser muito feliz na resolução dos exercícios. Vejam aí. É quando todos os elementos do conjunto A, eu vou grifar este todos, porque quando nós usamos a expressão todos, quer dizer todos, não pode sobrar ninguém. Todos os elementos do conjunto A, eles estiverem flechados em um único, exclusivamente em um elemento do conjunto B. Bom, você pode ver facilmente aqui neste diagrama que nós colocamos, ó. Aqui está o conjunto A, o conjunto B, e notem que todos os elementos do conjunto A, não sobrou ninguém, todos, estão associados a um único, a um exclusivo elemento do conjunto B. Vejam ainda que eu poderia ressaltar para vocês o domínio da função. Então,
o domínio da função, que nós representamos assim por dmf, que é o domínio da função, ele vai ser todos os elementos do conjunto A, tá bom? Todo mundo, sem sobrar ninguém, nós chamamos de domínio da função. Por um outro lado, o contradomínio, que é chamado de C, D, M, de F, contradomínio da função, ele é igual a todos os elementos do conjunto B, ou seja, o conjunto B inteirinho é chamado de contradomínio. E a imagem que nós chamamos de IMF, imagem da função, seriam todos os elementos flechados, que receberam flechadas do conjunto B. Então, vou até escrever isso, ó. Todos os elementos que foram flechados. É importante que você pegue sempre as imagens em B, tá bom? A imagem nunca será olhada no primeiro conjunto A. A imagem sempre será olhada no conjunto B. Então, recapitulando, domínio, conjunto A, que também pode ser chamado de conjunto X, as abscissas. Contradomínio, todos os elementos do conjunto B, que também é chamado de eixo Y, ou as ordenadas. E as imagens, apenas os elementos do conjunto B que foram flechados. Neste caso, você tem todos os elementos do contradomínio sendo imagem. Mas é um caso especial. Nem todos os casos acontecem isso. Beleza?